A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos. Rio de Janeiro, 5 de março de 1789. Dom Luís de Vasconcelos e Souza, vice-rei do Brasil, decide nomear um juiz especial e um promotor para investigar uma conspiração que estaria em marcha em Minas e no Rio. Os rebeldes pretenderiam tornar o Brasil uma república independente de Portugal. Há uma denúncia escrita de um dos conspiradores, o rico e endividado português Joaquim Silvério dos Reis. Ele resolveu trair os companheiros em troca do perdão de dívidas com a coroa portuguesa. Silvério tinha viajado de Minas ao Rio de Janeiro para vigiar os passos de outro conspirador, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. No Rio de Janeiro, Tiradentes buscava apoio para o golpe, mas sentiu-se isolado. Neste dia 5 de março, o alferes encontra no Rio um amigo militar. Então, Machado, quero voltar a Minas, mas o vice-rei não permitiu. Para qualquer lado que vou, há sentinelas me seguindo. 2 sujeitos de capote. Acho que são granadeiros. Rasparam até os bigodes para não serem reconhecidos. Sabe de alguma coisa? O que está acontecendo? Você tem razão. Há ordens para que seja seguido dia e noite. Desconfiam de você. Parece que o vice-rei já sabe de tudo e vai nomear um juiz e um procurador e montar um inquérito, uma devassa. Não tente escrever para Minas, porque toda a correspondência para lá está censurada. Você falou com mais alguém? Só com um português lá de Minas, um tal de Joaquim Silvério dos Reis, que também está no movimento e é de confiança. Estive com ele anteontem aqui no Rio. Só me resta uma saída. Vou fugir para Minas via São Paulo. Já mandei 2 escravos comprar uma canoa fora da cidade e vou fugir pelo rio Piabanha. Quando chegar em Minas, vou tentar começar tudo por lá. E espero que vocês, aqui no Rio, tomem o palácio e matem o vice-rei. Não há mais nenhuma chance, homem. Já está tudo perdido. Nem adianta procurar ninguém aqui no Rio. Todo mundo tem medo de chegar perto de você. De qualquer jeito, fique com essas 2 pistolas e atenção. Muito cuidado que a situação é perigosa. Você pode ser preso ou morto a qualquer momento. Enquanto isso, no palácio, o vice-rei recebe uma carta de Joaquim Silvério dos Reis, que conta a conversa com Tiradentes. Conta os planos de fuga do alferes, diz que ele está assustado e conclui. Excelentíssimo senhor, eu considero este homem louco, e todos os mais que o seguirem, porque são castelos armados no ar. E isto mesmo tem assentado o senhor vice-rei, ainda que não duvido fizessem o primeiro rompimento. Porém, não podia ter a sua consistência. Fique na diligência de colher mais alguma coisa, e para ter melhor ocasião, moro defronte do sujeito. E logo que ele se ausentar, farei aviso sem demora, caso que por cá escape, o que duvido, pois o senhor vice-rei é muito ativo e já está percatado. Espero em Vossa Excelência que nada há de poder conseguir e que tudo há de ficar súbito, sem perdição de ninguém, que assim o espero em Deus, que guarde a Vossa Excelência para meu amparo e dos povos de toda a capitania, que têm a honra de estarem debaixo da bandeira de Vossa Excelência, a quem o céu guarde. Rio de Janeiro, 5 de maio de 1789, beijo aos pés de Vossa Excelência, o mais humilde súbdito, Joaquim Silvério dos Reis. Sentindo-se encurralado, o alferes Tiradentes esconde-se na casa de um amigo, o padre Inácio Nogueira. Era o dia 8 de maio de 1789. Pela cidade, patrulhas militares já procuram o fugitivo. Tiradentes pede ao padre Inácio Nogueira que procure Joaquim Silvério dos Reis, em busca de ajuda e informações. O que o senhor puder fazer, Dom Silvério, mas, infelizmente, não lhe posso dar o endereço onde ele se esconde. Sinto muito, mas não adianta insistir.
O esperto Joaquim Silvério dos Reis mandou um escravo seguir o padre Inácio Nogueira e, como garantia, conseguiu também o endereço dele com um outro padre. No dia 10 de maio, o padre Nogueira foi preso e levado à presença do vice-rei para interrogatório. À tarde, armado de mosquete e 2 pistolas, Tiradentes foi preso por um destacamento militar na Rua dos Latoeiros, atual Rua Gonçalves Dias, bem no centro do Rio de Janeiro. Joaquim Silvério dos Reis também foi preso por ordem do vice-rei. Prendam esse homem também! Já vi que é um caráter disposto a qualquer maldade. É de se presumir que seja ele um dos autores dos horrorosos projetos que agora denuncia. Joaquim Silvério dos Reis seria solto meses mais tarde. Em Minas, outros conspiradores já sabiam que estava tudo perdido. Procuraram o governador Visconde de Barbacena e escreveram confissões e denúncias. O coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, que seria o chefe militar do Levante, o jovem advogado José Álvares Maciel e o fazendeiro Oliveira Lopes, que era semi-analfabeto e teve dificuldades para fazer a denúncia por escrito. Nove horas da noite de 19 de maio de 1789. Um homem misterioso bate à porta do advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa. O que é, homem de Deus? Uma hora dessas? Tenho que falar rápido, Dr. Cláudio. O alferes está preso no Rio. O vice-rei vai mandar tropas para invadir Minas. Vai haver prisões e o senhor está em perigo. Queime todos os documentos que tiver em casa. No dia 20 de maio, em Vila Rica de Ouro Preto, o coronel Francisco Antônio Rabelo chegou à casa do ouvidor e poeta Tomás Antônio Gonzaga. Doutor Gonzaga, por ordem do vice-rei do Brasil, Dom Luís de Vasconcelos, Vossa Excelência está preso por conspiração e traição à rainha Dona Maria I de Portugal. Seus documentos serão apreendidos agora e suas propriedades confiscadas. Olá! Para resumir, enfim, o desfecho da conspiração conhecida como Inconfidência Mineira, foram presos em seguida, em Minas Gerais, Tomás Antônio Gonzaga, os fazendeiros Domingos de Abreu Vieira, protetor de Tiradentes, o padre Carlos Correia de Toledo e Melo e o desembargador Alvarenga Peixoto. Todos foram levados de Minas para o Rio. O padre Carlos Correia de Toledo e Melo, Luiz Vaz e Oliveira Lopes tentaram armar uma resistência às tropas que vinham do Rio de Janeiro. Luiz Vaz disse aos companheiros: mais vale morrer com a espada na mão do que como um carrapato na lama. Mas o governador, o Visconde de Barbacena, já tinha preparado tudo, e todos foram cercados e presos antes de qualquer possibilidade de ação. Só o padre José de Oliveira Rolim tinha conseguido esconder-se em Cerro Frio, onde só foi preso meses mais tarde. O Visconde de Barbacena tinha uma preocupação: esconder da população o motivo das prisões. Barbacena temia que as ideias de revolta se espalhassem pela colônia. Mandou dizer a todos que as prisões tinham como causa o contrabando de ouro e diamantes. Mas não dava para esconder mais e em poucos dias a notícia da tentativa de rebelião já era de conhecimento público. O Visconde de Barbacena também era contra o inquérito ordenado pelo tio, o vice-rei. É que ele, Barbacena, fizera promessas aos traidores do movimento, como Joaquim Silvério dos Reis, João Rodrigues de Macedo, José Álvares Maciel e outros. Ele prometia anistia e perdão de dívidas, em troca de informações. Fez acordos ocultos que dividiram e praticamente inviabilizaram a rebelião. Eram conchavos que Barbacena temia que fossem descobertos por um inquérito isento. Ele se comprometera a proteger os traidores. Prenderia apenas alguns dos líderes, como se fossem apenas contrabandistas. Mas o vice-rei, tio dele, abriu mesmo o inquérito. Tiradentes foi o primeiro a ser interrogado. Foi no dia 22 de maio, 10 dias depois de sua prisão na fortaleza da Ilha das Cobras, no Rio. Negou tudo e acrescentou:
Não sou pessoa que tenha figura, nem valimento, nem riqueza, nem poder para persuadir um povo tão grande a semelhante asneira. No segundo interrogatório, 5 dias depois, admitiu que houve apenas conversas entre pessoas insatisfeitas com a derrama. E disse: É muito má política. O vexar os povos. Porque poderiam fazer como fizeram os ingleses lá na América do Norte. Muito principalmente se chegassem a unir as capitanias do Rio de Janeiro e São Paulo. Mas não houve conspiração. Eram apenas conversas sem importância. O Visconde de Barbacena, enquanto isso, trabalhou para sabotar o inquérito aberto no Rio. Abriu seu próprio inquérito em Minas. E é boa parte dessa devassa mineira que foi ordenada pelo Visconde de Barbacena, que prevalece hoje como principal fonte histórica e é hoje reconhecida como cheia de vícios e distorções. O escrivão Júlio César Caetano Maniti teria atropelado o juiz Araújo Saldanha e conduzido o inquérito segundo os interesses do Visconde de Barbacena. Teria usado até tortura para isso. Cláudio Manuel da Costa foi interrogado por Maniti no dia 2 de julho de 1789. 2 dias depois, foi encontrado morto na cela improvisada em que estava preso, na casa do magnata João Rodrigues de Macedo. A versão oficial foi de suicídio por enforcamento. Um dos médicos que emitiram o laudo de suicídio, meses mais tarde, desmentiu tudo e confirmou: o advogado foi assassinado. Cláudio Manuel da Costa era talvez o mais ilustre e famoso dos prisioneiros. Em seu depoimento antes de morrer, o velho advogado de 60 anos confirmava a conspiração e apontava todos os envolvidos, inclusive o magnata João Rodrigues de Macedo, na casa de quem estava preso. O depoimento de Cláudio Manuel da Costa incriminava inclusive o maior amigo dele, Tomás Antônio Gonzaga. Uma das possibilidades é que tenha sido assassinado para que não fosse interrogado pelos juízes do inquérito do vice-rei. Cláudio Manuel da Costa, em seu depoimento, chegou a dizer que ouviu de Tomás Antônio Gonzaga que o próprio governador, o Visconde de Barbacena, se comprometia a apoiar a revolta. Gonzaga e Barbacena eram amigos de longa data, lá de Portugal. Os juízes do vice-rei tiveram muita dificuldade para ter acesso ao que a devassa do governador já tinha feito em Minas. E também para ouvir prisioneiros. Mas ordenaram a prisão de José Álvares Maciel e do coronel Freire de Andrade, a quem o governador tentava proteger. E conseguiram, a duras penas, transferir para o Rio todos os prisioneiros. Todos negaram tudo, confiando no fato de que não tinha havido qualquer ação de campo ou documentos escritos. Apenas reuniões. Mas o cônego Luiz Vieira logo disse o seguinte: não tenho conhecimento de qualquer conspiração. Apenas tive notícias sobre declarações de um certo alferes, alcunhado de Tiradentes, cujo nome não sei. Em dezembro, o juiz do vice-rei apresentou um resumo do que já tinha apurado. É sem dúvida que se tenha premeditado uma conspiração contra Portugal, que causaria dano irreparável se posta em prática. O alferes Silva Xavier foi quem espalhou a sediciosa proposição de que podiam as Minas ser independentes, livres da sujeição real e também uma república, pois que tinham em si todas as riquezas, todas as produções e que toda a América poderia ser livre. Só não foi preso o magnata João Rodrigues de Macedo, que o juiz da devassa do Rio apontava até mesmo como principal financiador da revolta. Tiradentes, de forma surpreendente, assumiu toda a responsabilidade pelo movimento. O levante foi realmente premeditado e organizado por mim, sem que qualquer dos outros ou nenhuma outra pessoa tivesse me movido ou inspirado coisa alguma. E os outros?
A investigação prolongou-se até 1792. Foram 3 anos de interrogatórios e manobras políticas. No dia 18 de abril, veio a sentença. 11 dos inconfidentes foram condenados à morte pela forca e esquartejamento, ao estilo português. 3 já tinham morrido na prisão. João Rodrigues de Macedo foi absolvido. Lida a sentença, surgiu uma carta de Dona Maria I que permitia a transformação da pena de morte em degredo. No dia 20 de abril, no entanto, decidiram os juízes. Fica a pena de morte mantida apenas para o infame réu Joaquim José da Silva Xavier, que é indigno da real piedade. O condenado será enforcado amanhã. Que depois de morto pela forca, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde em lugar mais público seja pregada em poste alto até que o tempo a consuma. O seu corpo será dividido em 4 quartos, que serão pregados em pontos onde o réu teve suas infames práticas. A casa em que vivia será queimada e salgada. E a sentença foi cumprida. No dia seguinte, sábado, 21 de abril, o cortejo militar desfilou com o condenado pelo centro do Rio de Janeiro, da cadeia pública até o Largo da Lampadosa, atual Praça Tiradentes. Foi um espetáculo público em uma cidade que adorava procissões e festejos. Aos 46 anos de idade, Tiradentes enfrentou a forca com serenidade e altivez. Os pedaços do corpo do alferes foram mesmo espalhados por vários pontos da estrada que ligava o Rio de Janeiro à Vila Rica de Ouro Preto. Os 10 outros inconfidentes foram condenados ao degredo na África. Apenas um retornou ao Brasil, José de Rezende da Costa Filho. Os padres foram condenados à prisão perpétua. Apenas 3 dos 5 padres voltaram ao Brasil: José de Oliveira Rolim, o cônego Luiz Vieira da Silva e Manuel Rodrigues da Costa, que mais tarde foi deputado e constituinte do Império. Vamos agora a uma análise do que foi a Inconfidência Mineira na história do Brasil. Uma coisa é unânime: não havia a menor chance de sucesso, porque não havia participação popular e nunca houve nenhuma ação efetiva. Houve apenas reuniões entre pessoas ilustres de Minas Gerais, a maioria em busca de saída para as dívidas com a coroa portuguesa. Tiradentes foi o único a sair em campo buscando apoio militar e do povo, mas sem nenhum sucesso. Havia ainda divergências ideológicas. O único a defender abertamente o fim da escravidão era Alvarenga Peixoto. O professor José Leonardo do Nascimento, da Universidade do Estado de São Paulo, cita o filme Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, com José Wilker como Tiradentes, como uma abordagem correta desse fato. Tem um momento que eu achei muito engraçado, é que o Cláudio Manuel da Costa, que era o Critilo, ele vai à casa do Tomás Antônio Gonzaga, se não me engano, e o Tomás Antônio Gonzaga está dormindo, está deitado com uma escrava belíssima, era uma linda mulher, e aí ela se levanta da cama, ele entra nos seus aposentos, ela se levanta nua tal, e eles começam a conversar como se não tivesse uma terceira pessoa ali presente. E aí o Cláudio Manuel da Costa, que é o Critilo, pergunta ao Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga: sim, Dirceu, mas em relação à escravidão? Ele diz: bom, nós somos liberais, nós somos homens das luzes, a abolição da escravidão é certo. Aí o Cláudio Manuel da Costa: mas quem vai trabalhar? Vamos deixar essa questão da escravidão para depois, né? José Leonardo Nascimento diz que a Inconfidência Mineira e a figura heróica de Tiradentes foram mitificados pela República um século depois. Ele é um mito republicano com grande participação dos positivistas, que não tiveram muita importância na República, mas criaram algumas comemorações, algumas festas, etc. Que na segunda metade do século XIX havia, sobretudo, um conflito entre o Dom Pedro e o Tiradentes. O mito republicano era o Tiradentes, o grande libertador, e o mito da monarquia era o Dom Pedro I.
Outro professor de história, Marco Antônio Villa, da Universidade de São Carlos, concorda. Não havia qualquer clima revolucionário no fim do século XVIII. Em momento algum, os inconfidentes falaram em invadir o Rio de Janeiro, São Paulo, ou expandir para outras áreas da colônia, né? Na verdade, era um movimento restrito à região ali das Minas Gerais. Tal. Nunca pensaram, jamais, em libertar toda a América Portuguesa. E, segundo Marco Antônio Villa, a história não registra o que pensava realmente Tiradentes, além da revolta pessoal por não conseguir promoções e vagos sentimentos nacionalistas. Ele não deixou nada escrito. Tudo indica que ele não fosse uma pessoa de primeiro plano da conspiração, né? Porque os que conspiram são esses intelectuais e os contratadores, aqueles que estão devendo os tufos, e que chegam até a determinar onde vai ser a capital, São João del Rei, que deveria instalar uma universidade, criar uma Casa da Moeda, né? Até a figura física do Tiradentes, magro e com barbas longas, foi uma criação republicana, quando o movimento republicano no Brasil ganhou força a partir de 1870, portanto, já no século XIX. Era preciso mostrar que a ideia republicana no Brasil não era nova, já tinha inspirado a Inconfidência Mineira. E aí, segundo Marco Antônio Villa, foi preciso criar a mitologia. O problema que se coloca aos republicanos naquela época, no século XIX, era que é necessário colocar uma efígie do herói. Aí vem os primeiros quadros e as primeiras representações. E a representação é a identificação com o mártir do cristianismo, com Jesus Cristo, né, o primeiro mártir. Então vem os cabelos longos, a barba e tal, né? Obviamente é importante lembrar que não significa que Jesus teria barbas e cabelos longos, porque também no Novo Testamento você não tem nenhuma descrição física de Jesus. Logo depois da Inconfidência, houve uma outra conspiração no fim do século XVIII. A Conjuração Baiana de 1798. Antes de entrarmos nela, vamos falar um pouco da música que se fazia no Brasil colônia, naquele fim de século XVIII. Além da música popular como o lundu, as modinhas, o fado e a fofa de que já falamos, havia a música erudita dos mestres barrocos mineiros e baianos, que, aliás, também já mostramos. E surgiu também o padre carioca José Maurício Nunes Garcia. Era um erudito, um estudioso. Esta música que estamos ouvindo ao fundo é dele. Como seus colegas do barroco mineiro e baiano, e como o aleijadinho, o padre José Maurício era um mulato pobre, filho de português com escravo. A entrada para a vida religiosa apenas aos 25 anos, em 1791, em plena devassa da Inconfidência Mineira, foi a maneira prática que ele viu para estudar e se dedicar à música. É o que conta a professora Elizabeth Hatzersdorf, especialista em música colonial brasileira. A vocação para padre é meio duvidada, né? Duvida-se muito que ele tivesse essa vocação. Acha-se mais que ele deu esse passo para aproveitar o aprofundamento musical na vida de um sacerdote, que se tem na vida de um sacerdote. Ele foi ordenado padre com 25 anos de idade e, como ele era uma pessoa de inteligência muito brilhante, ele pôde aproveitar todos esses estudos que são inerentes à carreira de um sacerdote. Então, filosofia, história, línguas, ele aprendeu muitas línguas. Em 1798, aos 32 anos, o padre José Maurício já é o mestre musical da Capela da Sé, a Real Capela do Rio de Janeiro. Era um compositor fértil e um trabalhador quase febril, obstinado. Foi o primeiro músico brasileiro a executar Mozart, sem nunca ter ido à Europa. Então ele era regente, era professor de música, era compositor. A primeira execução do Requiem de Mozart foi regida pelo padre José Maurício, por ocasião de festividades da Irmandade de Santa Cecília, da qual ele fez parte. Aliás, ele fez parte de várias irmandades. Ele era uma pessoa super atualizada com a produção musical europeia
dos seus contemporâneos europeus. Então a obra dele também sofreu muita influência de Handel, sofreu influência de Haydn, Gluck, Mozart, dizem até que de Beethoven. O padre José Maurício iria ser figura importante na música da corte portuguesa aqui no Brasil, quando chegou Dom João VI, em 1808. Mas vamos falar disso depois. Os reis são todos uns tiranos! Morte aos reis! Em 1794, 2 anos depois da devassa da Inconfidência Mineira e da morte de Tiradentes, 10 membros da Sociedade Literária do Rio de Janeiro foram presos. Eram acusados de republicanos, de conspirar contra a coroa portuguesa. Eram poetas, médicos, artesãos, advogados e estudantes. A Sociedade Literária do Rio de Janeiro tinha sido fundada pelo próprio governador do Rio, o governador anterior, Luís de Vasconcelos. O próprio Mariano Ferreira da Fonseca, o futuro Marquês de Maricá, teve muitas dificuldades para explicar por que tinha em casa uma obra do francês Jean-Jacques Rousseau. Todos ficaram presos por 2 anos para investigações. Depois disso, foram inocentados e soltos. Era só uma demonstração de como a Inconfidência Mineira tinha posto em alerta as autoridades coloniais contra a possibilidade de revoltas e contra a divulgação de ideias iluministas ou liberais. Mas a Revolução Francesa e a rebelião do Haiti, que expulsou o colonizador francês e criou uma república negra no Caribe, chegaram à Bahia. No Haiti, 480 mil escravos, que eram 80% da população, se rebelaram e expulsaram os franceses. Foi o segundo país do Novo Mundo, da América, a proclamar independência. Isso influenciou a população negra da Bahia. Já os intelectuais baianos liam bastante sobre a Revolução Francesa e os iluministas. A situação social da capitania era muito ruim. O renascimento agrícola do Brasil no fim do século XVIII tinha beneficiado na Bahia apenas os grandes fazendeiros. As plantações de cana se espalharam e diminuiu a lavoura de subsistência, como a mandioca, o que gerou fome entre as camadas mais pobres. Em 1797 e 98, houve vários saques de armazéns e fazendas por escravos fugidos, negros libertos e até soldados. Buscavam carne e farinha. Havia uma crise social em ponto de explosão. Na manhã de 12 de agosto de 1798, as paredes e muros de Salvador amanheceram pintados com a seguinte frase: Animai-vos, povo baiense, que está por chegar o tempo feliz de nossa liberdade, o tempo que seremos todos irmãos, o tempo que seremos todos iguais. A conspiração incluía membros da elite baiana, que formava a organização Cavaleiros da Luz, além de 2 mulatos alfaiates, um tenente e 2 soldados. Os Cavaleiros da Luz se reuniam na casa do farmacêutico Figueiredo e Melo. Liam os iluministas franceses, discutiam a Revolução Francesa. Alguns tenentes participavam e conseguiram engajar na rebelião todo um regimento militar de Salvador. No interior, um professor, Muniz Barreto, pregava a rebelião e os ideais de liberdade e igualdade entre negros e mulatos, escravos e libertos. Outro grande propagandista era o médico Cipriano Barata. Ao contrário da Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana aos poucos foi assumindo um caráter popular e libertário, com a simpatia de negros, mulatos e brancos pobres. A liderança dos mulatos alfaiates, João de Deus Nascimento e Manuel Faustino dos Santos, deu à rebelião o nome de Revolta dos Alfaiates. Pregavam o fim da escravidão, a igualdade de raça e de cor, o aumento de soldo para os militares, liberdade de comércio e representação popular soberana, como explica Marco Antônio Villa. Essa rebelião dos alfaiates, ou Inconfidência Baiana, como outros chamam, ela teve um profundo sentido social, tanto que a resposta vai ser duríssima por parte da coroa portuguesa. Os 4 líderes, todos mulatos, vão ser enforcados no centro de Salvador.
vão ter os corpos decapitados, esquartejados, né? E aí porque eles apontam claramente para que não querem só se separar de Portugal, eles querem a igualdade aqui na colônia. A influência da Revolução Francesa e da rebelião do Haiti aparecem claramente nos documentos dos rebeldes. Mas a elite, os homens ricos do movimento, não gostaram dos exageros libertários e deixaram o movimento, que passou a ser das camadas sociais inferiores. O resultado foi que a revolta foi deflagrada de forma precipitada, segundo a avaliação de Cipriano Barata. Mesmo assim, ele não desertou. Os rebeldes espalharam panfletos pela rua e tentaram a adesão do governador da Bahia, Dom Fernando José Portugal. Contavam com a ambição dele, que se poderia imaginar o líder de uma nova nação independente. Mas não deu certo. O governador mandou investigar e prender os conspiradores. Logo conseguiu recrutar traidores entre os rebeldes. Os líderes populares foram presos. Dos Cavaleiros da Luz, que eram os mais bem situados socialmente, só foram presos o médico Cipriano Barata, o professor Muniz Barreto, o tenente Aguilar Pantoja e Oliveira Borges. Os enforcados, claro, foram os mulatos João de Deus Nascimento e Manuel Faustino dos Santos, alfaiates, e Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas Amorim Torres, soldados. Lá em Portugal, a rainha já era chamada de Dona Maria a Louca. Já não tinha condições de governar. O estado mental dela piorou com a Revolução Francesa, que a assustou muito, e com a morte do filho mais velho, o príncipe herdeiro Dom José. Os despachos reais já eram feitos pelo segundo filho dela, Dom João, que viria a ser Dom João VI muito brevemente. Dom João era filho de Dona Maria I com um tio dela. Grandes mudanças políticas estavam sendo planejadas nas relações políticas e econômicas de Portugal com o Brasil. Brasil 500 Anos é um programa produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau! A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.